noite. Bem, que bom que vocês puderam vir. O pessoal me convidou aí para falar um pouquinho para vocês de concurso de cerveja. Então eu preparei uma pequena apresentação, apesar de saber que não ia ter uma TV. Então o primeiro aviso é o seguinte, a apresentação está online, vocês podem acompanhar pelo celular de vocês, tá? Onde vocês estiverem na mão. Tá? É só digitar o endereço bit.ly, né, bit.ly/10 erros da cerveja. Tá? Vocês vão cair no slide share onde está a apresentação. Okay? Se vocês quiserem acompanhar pelo celular de vocês, tá? É a mesma apresentação que está aqui que eu vou passando. Só para a gente acompanhar os tópicos e para bater papo. Né? Como o Oscar, o pessoal me falou, a ideia hoje é mais um bate-papo mesmo. Por favor, interfiram, falem, não tem um anúncio canhe, etc. Bom, a ideia é a gente falar um pouquinho, eu coloquei esse nome meio genérico, de 10 erros comuns aí em campeonatos, em concursos de cerveja, para a gente analisar a partir dos 10 erros, dar algumas dicas, etc., da gente que avalia muito o campeonato. Acho que talvez vocês não me conheçam muito bem. Meu nome é Luiz Celso, tá? Eu sou de Curitiba, estou há 2 anos aqui em São Paulo, sou afiliado da Serva Paraná. Eu sou jornalista, tenho um blog sobre cerveja que é o Bar do Celso, bardocelso.com, hoje está no outro endereço. Trabalhei na Gazeta do Povo, em Curitiba, por mais de 8 anos, que é o jornal local, e em 2006 eu fundei esse blog, e em 2009 comecei a falar mais sobre cerveja e comecei a me especializar no assunto. Fiz curso de sommelier, fiz curso de mestre em estilos, sou um jornalista especializado na área de jornalismo digital. Meu nome completo é Luiz Celso Sneskoski Júnior. Tá? Se falar 3 vezes parece um espirro. É isso mesmo, Sneskoski é polonês. E lá tem muito polaco, né? Então a gente tem uma tradição longa dessa área de cerveja. Dizem até que na época da criação, né, o diabo inventou o álcool para acabar com o homem, Deus inventou o polaco para acabar com o álcool. Então é desse lugar que eu falo, é daí que eu venho. Né? Bom, eu preparei uma apresentação aqui com base na experiência de concurso que eu tenho para poder passar para vocês, que eu acho que é mais interessante. Eu sou BJCP Certified, certifiquei ano passado. O BJCP ele classifica os juízes por algumas formas nas provas. Então você faz uma primeira prova teórica no site, essa prova te habilita a fazer o teste ou não, o teste prático. Esses testes práticos são organizados por membros do BJCP. Aqui no Brasil a gente tem esses testes desde o ano retrasado. E depois você faz o teste e sai a tua colocação. Abaixo de 6 no teste, 100 pontos de experiência, você é um aprendiz. Tá? Acima de 6 e até 7, você é recognized, né? Você é reconhecido. De 7 a 8, com 10 pontos de experiência, se não me engano, desculpa, não lembro se são 8 ou 10, acho que é 8, é certified. Acima disso, você começa os níveis National e Master, tá? E daí você precisa de 8 pontos na prova e mais experiência, 20 pontos de experiência, você começa os outros níveis. Então, assim, eu já tinha alguns pontos de experiência, joguei alguns campeonatos desde o primeiro Paranaense, por exemplo, já estamos no terceiro, os 2 últimos nacionais. Vale ponto antes da certificação? Vale. Você pode pegar esses pontos de campeonatos retroativos e lançar depois que você faz o teste. Então toda essa pontuação que eu já havia acumulado me ajudou a fazer a chegar no Certify hoje, né? Porque daí eu tinha um mínimo de 8 pontos para poder ser Certify já. Então na primeira prova eu já saio no Certify aí, porque a nota foi boa também. Tudo bem aí? Vocês já dormiram, mano? Porque tá todo mundo assim meio... É sede. Falem comigo, por favor. É sede? Todo mundo ansioso pelo final da palestra para poder tomar um gole. Tá longe. Eu vou ser rápido, eu prometo. O que eu trouxe aqui é uma palestra até relativamente bem básica. Eu não sei qual é o nível das pessoas aqui em termos de produção, de avaliação de cerveja. Então eu trouxe algo mais básico e a gente vai incrementando com a pergunta de vocês. Então vai depender de vocês. Okay? Todo mundo sabe como é que funciona no campeonato do BJCP? Não? Então tá. Para você ter o reconhecimento do BJCP no seu campeonato, você pode fazer isso até regionalmente. Você não precisa ter um grande corpo para poder fazer isso. Você pode fazer pequenos campeonatos, grandes, vai variar o tamanho. Você precisa de pelo menos um juiz reconhecido ou certificado, um juiz BJCP mesmo, para cada mesa de julgamento e para a diretoria do concurso. Tá? Eles vão organizar com base em parâmetros do próprio BJCP essa escala de provas.
As provas regularmente funcionam assim. Você tem uma avaliação por mesas, ok? Até de 15 amostras por rodada, então por manhã ou por tarde, em mesas de 2 ou 4 juízes, tá? Sendo um deles o BJCP. Normalmente o que acontece, a orientação do BJCP é que se tem uma mistura de experiências. Então tem um juiz mais experiente que vai presidir a mesa, tá? E tem os juízes mais novos que vão trocar experiência, até aprendendo ou até trazendo outras informações. Normalmente mistura-se também homebrewers, e quem é sommelier, mistura-se também outras qualificações para ficar mais rico. Cada mesa dessa vai avaliar 15 por turno, mais ou menos, 15 amostras, tá? Das que foram enviadas. Essas amostras são feitas uma avaliação individual com uma ficha, okay, que é a ficha padrão do BJCP, é uma avaliação descritiva que serve de feedback para os cervejeiros. Então, o que é bacana para o cervejeiro que inscreve a cerveja nesse concurso? Em primeiro lugar, é receber esse feedback individual dos 2 ou 4 juízes da mesa, para saber qual é a descrição da sua cerveja, quais são os possíveis problemas, tá? E as possíveis soluções também que são apontadas. A orientação de todo o BJCP é justamente você ajudar na evolução da cerveja, começando pelos caseiros. A formação dos juízes é outra que eles pregam. Essas avaliações individuais são preenchidas com notas, e essas notas são discutidas na própria mesa. Então você vai lá e conversa com os outros juízes. Aí, tua nota ficou quanto? Ah, a minha ficou tanto, a minha ficou tanto, a minha ficou tanto, tal. Se essas notas tiverem uma distância entre elas, da maior à mínima, de 7 pontos, ok? Essa nota está ok. Se a discrepância for maior de 7 pontos, ela tem que ser revista, tá? Em alguns momentos também há necessidade de discutir, não só na questão da nota. Os juízes discutem e chegam a um consenso sobre as notas, ajustam as notas das fichas e chegam a um consenso para dar a nota final, que é a média das 4 notas depois das 4 fichas. Tá? Explicar isso é importante por um motivo básico. Não é uma pessoa só que avalia a tua cerveja. Você manda a cerveja para lá, ela é avaliada por uma equipe. A começar pela mesa inicial, depois ela vai, se ela for bem avaliada, continua no resto do concurso. Mas não é um paladar só. Isso tende a deixar a coisa muito menos parcial. Tá? E a discussão que rola em torno da cerveja mistura as experiências dos 4 juízes, dos 2 juízes e quem está presente. Então vocês têm uma avaliação bastante completa até. Ver o Gordon Strong avaliando é uma coisa muito engraçada, porque ele é extremamente sucinto nas fichas. Então ele vai pegar e escrever o básico na ficha, só que ele é extremamente assertivo. Então ele vai direto no ponto. Então problema de fermentação. Controle melhor a temperatura, não sei o que, você deixou a temperatura subir demais, terificou demais a cerveja, ponto. Depois de passar essa primeira fase, as melhores cervejas por classificação de nota, tá? Elas são alçadas, então você tem uma ficha, uma tabela de voo, que você vai jogar ela para a final, ok? As categorias de cerveja, os estilos de cerveja são avaliados separadamente, tá? Por estilo ou por categoria. Uma categoria pode envolver vários estilos desde próximos também. Então, concursos de estilo livre, né, de vários estilos sendo avaliados ao mesmo tempo, você consegue montar pacotes, vamos dizer assim, as alemãs claras. Então você monta um pacotão e todas vão ser avaliadas pelo mesmo concurso de juízes, né, pelo mesmo conjunto. E daí vão sair as melhores para uma final daquela mesa. As melhores da mesa recebem os certificados, né, que vocês podem receber também, que é o certificado ouro, prata e bronze, pelo nível da nota da sua cerveja dentro da mesa. Aí você vai ter o resultado parcial. As melhores, então, de cada mesa acabam sendo alçadas a uma super final, que é o boss, que a gente chama, né, o Big Boss, o grande chefão, na verdade que é o Best of Show, então vai avaliar para ter a melhor cerveja do concurso. Nessa mesa final, ficam só os juízes mais qualificados para avaliar entre cervejas de estilos diferentes, que é uma avaliação completamente diferente. Tá? E é uma avaliação na qual aí já não se conta nem feedback, nem descritivo de ficha, e não necessariamente a melhor nota é a que ganha. Vai ganhar o confronto direto dessas cervejas, que vai traçar um certo parâmetro do concurso. Ok? No Best Show, como é que você avalia uma Imperial Stout contra uma Viera? Então, não à toa são os juízes mais qualificados que vão para essa última mesa. É uma avaliação muito difícil. Você comparar massa com banana. O que você pode fazer? Nessa avaliação, normalmente são considerados principalmente a questão de equilíbrio da cerveja, tá? E as questões gerais, ou seja, essa é uma Imperial Stout muito melhor Imperial Stout do que essa é uma Weizenbier.
tá? Ela está muito melhor dentro do estilo, isso é uma forma de avaliar, e depois pela harmonia do conjunto, pelo equilíbrio geral. Essa aqui está excepcional, né? Pode acontecer como aconteceu no primeiro concurso, 2013, concurso nacional, que ganhou uma Weizenbier com amendoim. Ela estava na categoria estilo livre, mas ela era, primeiro de tudo, uma excelente Weizenbier. Ela estava muito boa, tá? E ela tinha um equilíbrio muito sutil com o amendoim. E ela superou o Imperial Stout com madeira, por exemplo, que é uma coisa que a gente sabe que cervejeiro adora, né? Então chega lá, a maioria das pessoas teria fechado com a Imperial Stout pelo impacto que ela tem, não necessariamente pela qualidade da cerveja. Obviamente, você também tem uma questão subjetiva na avaliação, que tende a ser eliminada pelo conjunto. Então essa mesa vai juntar até 7, 8 juízes, dependendo do tamanho do concurso. Então é uma avaliação onde você vai ter um debate de ideias muito grande. Então o que acontece? Essa mesa você tem lá as 6 amostras, 10 amostras, cada um vai fazer, isso quem decide é a mesa, tá? O método ideal para avaliar. Você pode dizer, eu vou selecionar as 3 primeiras, cada um seleciona as 3 primeiras e a gente depois confronta as respostas. Ou a gente pode ir por eliminação, vamos eliminar as piores, as que a gente achou menos interessantes, que nessa hora já não tem pior também, né? Toda aquela coisa contaminada, aquela coisa que chega a entrar, já ficou. Então você seleciona as que talvez não deveriam estar ali, ou você julga que não, e debate com os outros juízes para chegar num consenso. Tudo é feito com base em consenso. Em última hipótese, se você ficou 2 horas na mesma mesa, quebrando a cabeça, aí o negócio, não, pessoal, peraí, vamos voltar, né? E agora não dá mais. Acontece, brigas tão ferrenhas, que até tem muito juiz que não se fala. Então. Não, sério, tem uns caras que brigam mesmo, quase saindo um tapa no meio da mesa. Porque é muito importante avaliar bem. E pra gente que avalia é um trabalho assim, bastante bacana. Os erros, então, esse era o tema, né? Vamos voltar aqui para o nosso tema. E os erros, eles são dos mais básicos aos mais complexos. Por uma questão de frequência, eu apontei os 10 mais frequentes para a gente poder analisar, e não que sejam os mais simples também. Tem coisa que é muito básica, mas tem coisa que é mais difícil de ser trabalhada. Inscrição em categoria errada, gente. Pelo amor de Deus. Aí é uma puxada de orelha em tudo que é caseiro. Tem muita inscrição em categoria errada e eu coloquei em primeiro lugar justamente por isso, para avisar vocês e alertar desde já. Concurso regional, concurso nacional, leiam o regulamento, tá? Tem muita inscrição errada. O segundo fator, tá? Primeiro é você ler o regulamento, obviamente, você tem que entender ali quais são as categorias e onde você vai colocar a sua cerveja. O segundo fator é efetivamente conhecer os estilos. Tá? Você pode muito bem achar que a Imperial Stout que você fez é uma Imperial, mas você, sei lá, o álcool não ficou naquelas coisas, a torrefação diminuiu, na verdade está mais para uma Stout. Então, muitas vezes tem a questão de conhecer o estilo, e a terceira é efetivamente fazer o que você planejou fazer. Tá? Então tem 3 pontos essa coisa, né? O regulamento, que é o mais básico, você conhecer o estilo, então ler um guia do estilo BJCP, saber dos parâmetros que você está falando. E o terceiro é fazer efetivamente o que você quer fazer. E isso é avaliado, isso é parte da avaliação do BJCP. O BJCP avalia basicamente a adequação das cervejas ao estilo, tá? E ao estilo que está no guia, para ter um parâmetro mais objetivo de avaliação possível. Então, se baseiem no guia e procurem chegar lá. Se não conseguiu, é isso que a gente quer avaliar, se você conseguiu fazer o que você propôs ou não, tá? Agora, não deixem erros bobos, como não ler o regulamento, fazer você escrever um negócio errado, tá? Ou erros quase semi-bobos, né, de não conhecer os estilos corretos e achar que você pode escrever em qualquer lugar. Exemplo, estivemos julgando, por exemplo, no último, acho que foi no Sul Brasileiro, ok? Eu normalmente caio nas mesas de categoria especial, que são as mais bagunçadas, né? Você tem de tudo. Cerveja com abacaxi, amora, Russian Imperial Stout com madeiras, das mais diversas. Tudo cai numa mesa especial que vai dos números mais altos dos estilos do BJCP. Então, você tinha lá cervejas interessantíssimas. E lá pode ter. Em outro concurso eu estava jogando 20 beer. O cara me manda uma 20 beer com maracujá. Pode. Não, isso de
já está na mesa de estilo livre. Né? Porque Witbier tem que ter casca de laranja de coentro. Se não é isso, não é Witbier. Ok? Não entra na categoria Witbier. Então Witbier tem maracujá, é categoria livre. Tá? Então gera uma certa dúvida, tá? E uma certa confusão. Então leiam muito bem o regulamento, guia de estilos e procurem, claro, aperfeiçoar a cerveja de vocês. A penalidade num negócio desse, gente, é basicamente assim, é uma nota ruim. Tá? A tua cerveja vai ser avaliada com base no que foi inscrito. Tá? Então, se a tua Witbier tem maracujá e maracujá não faz parte do estilo, a gente vai te penalizar porque ela tem maracujá e não é o que o estilo prevê. Nas regras do BJCP. Aliás, essa Witbier de maracujá estava fenomenal. Vou pegar um exemplo cadê o nosso amigo Aracaco, que ele mandou a breja pra gente, a gente falou, não escreve nessa categoria que vai ter. Ele citou a cerveja do Aracaco. A gente sabia que era a cerveja dele, porque ele falou, devia estar em outra categoria. Douglas, aliás, o Celso foi um dos jurados que estava na mesa da minha cerveja. Ah, pelo que era o Gordon. Que era um Scott Ale que tinha mais forte. Ah, que ele citou passado. Lembrava mais uma Imperial Stout do que um Scott Ale. Nesse caso, me diga você, ok? Não foi um erro porque você não leu o regulamento, nem porque você não conhece o estilo, foi uma coisa de fazer a cerveja, certo? Foi, queimou no final, queimou, não vi, tá queimado. Ele super caramelizou, mas a gente sugeriu para ele, não manda pro estilo que vai dar fora do estilo. E foi exatamente a cerveja que o Gordon escolar. Cadê o usado o Oscar? Lembra, Oscar? Mas quando ele falou, a gente já sabia. E a cerveja estava boa, não era a cerveja que estava zoada. Então ficou escura. Pode queimar. Você tem uma liberdade até onde o estilo te dá liberdade. No caso do BJCP, ok? Então, caramelizou demais, fugiu do estilo. Aí você tem que pensar em outra solução, tá? Não se encaixa no estilo tradicional da URS. Tá? A liberdade nesse cervejeiro existe dentro daquelas categorias. Pro BJCP, ok? Estamos falando aqui de julgamento específico e tal. Comercialmente, esqueça. Tá? Vale o estilo clássico ou vale cervejas belgas sem estilos definidos. O cara faz aqui e faz a maluquice dele e funciona. E fica boa. Outra história. Nesse caso ele deveria ter escrito como categoria livre ou nesse tipo? Ele teria muito mais chance como livre. Entendi. Teria muito mais chance como livre. E daí a gente E não vai receberia uma avaliar. nota melhor no final das contas. Uma coisa que tem no BJCP que é importante, eles sempre usam a palavra deve e pode. Deve tem que ter. Pode, sim ou não. Então, e aí vai depender da mesa, vai depender de como os juízes estão afinados em relação ao estilo, uma certa coisa que aquilo que a gente tinha falado antes, rola um balanceamento entre os juízes. Às vezes não vai ter uma discrepância grande porque tem aquele acordo que é feito, estamos indo mais ou menos por esse caminho. Né? Há um afinamento, né? Inclusive uma calibração conjunta. Uma das coisas que eu perguntei lá para o Gordon na palestra foi justamente isso. A gente tem um problema aqui, que a gente não tem um leque grande de cerveja para experimentar. Né? E ele tinha pegado esse exemplo do Scott Ale. Você pega uma cerveja que é uma Belhaven e pega uma Trapper, são cervejas muito diferentes. Você tem que tomar cervejas para entender, tomar e pensar sobre a cerveja. Então, se um cervejeiro iniciante se inscreve, é mais fácil ele então ir para o estilo livre, porque ele se inscrever não vai ter problema. O que acontece? A ideia é que você saiba fazer cerveja que você está se tá? Então isso conta para vocês, não é? Eu quero fazer cerveja que eu mirei ali, eu quero acertar ali, ok? Se você acabou colocando uma URL que passou demais, porque você teve algum problema, né? Então você acabou, a gente vai te dar o feedback no sentido de melhorar a sua cerveja para você não ter mais esse problema. Se você pega e coloca tudo no estilo livre, ela pode não ter equilíbrio suficiente, aí entram outros parâmetros de avaliação que não necessariamente vão ser bons para o iniciante. Tá? O livre é sim mais flexível, mas não é a opção ideal para tudo. Macete sim. Tem lá um Imperial Stout que ficou mais ou menos assim. Tem uma IRF que passou do ponto. Tem um negócio ali. Sim, você pode colocar no estilo livre desde que você saiba adequar ela. Não é porque o estilo é livre que a gente não avalia com base, ok? A gente tem sim base para avaliar equilíbrio, etc. E, inclusive, no livre você declara o estilo. Você tentou acertar. Você declara. Então, eu fiz aqui uma We Have com caramelo. Coloquei caramelo na receita. A gente vai avaliar dentro dessa tua proposta. Tá? Você não precisa especificar. Então, por exemplo, se eu falo um IPA, eu não preciso necessariamente dizer se é English ou American.
Você tem que ter um estilo básico. Você não precisa chegar no segundo nível de detalhe. Tá? Beleza? Ok? Aliás, parabéns pela cerveja. Tava bem legal? Não, então, todo mundo deu o mesmo feedback, ela deveria ser escrito no Imperial Stout e o Borton deu nota 40 se fosse Imperial Stout. E ela ficou com bronze dentro do Real Inherno. É complicado dar uma dosinha no coração. Assim. Você pega umas cervejas muito boas e muitas vezes você tem que penalizá-las, né? Por uma questão básica, assim, né? de inscrição. Mas fico alerta, isso aqui é para alertar vocês, ok? Tem esse problema. Identificação das garrafas, gente. Pelo amor de Deus, outro erro básico. BJCP é tudo às cegas, inclusive no momento que você coloca a amostra para dentro do concurso, a inscrição da cerveja. Leiam, normalmente há indicações de tipo de garrafa e tipo de tampa a ser usado. Já vi muita cerveja legal ser desclassificada por usar tampa colorida, enquanto a regra era clara, só pode tampa prata, por exemplo. E aquelas tampinhas, essas tampinhas aqui, cerveja caseira, sabe? Cara, isso denuncia muito, porque isso pode identificar. E não necessariamente, por exemplo, os auxiliares que estão ali ajudando as pessoas no serviço, etc., também muitas vezes escrevem a cerveja. Então, para evitar qualquer tipo de identificação, do começo ao final do concurso, elas são números, ok? E elas têm que estar dentro do padrão, porque senão você vai ser desclassificado. A penalidade aqui é desclassificação. Tá? Envio importante, também, ler regulamento. No outro caso, a solução é ler regulamento, e aqui a solução é ler regulamento também. Outra forma de matar um juiz, né? Manda uma bomba pra ele. Vai abrir Explode o negócio na tua cara, né? A gente faz piada, mas é sério, gente. Isso machuca, tá? Isso pode machucar seriamente alguém, certo? Calculem direitinho o prime. Vamos fazer prime, calcula direitinho, carbonata certinho, tá? Não exagera. Muitas vezes essas cervejas vão mexer mais, elas vão ficar mais tempo expostas, etc, etc. Você vai ter que calcular isso daí bem, para que você não mate alguém. Sério, tá? Pode realmente gerar um acidente grave. Tivemos casos no sul brasileiro de explodir assim, uma meia dúzia de garrafas, explodir na mão dos auxiliares. Muitas vezes as coisas não chegam até o juiz para explodir, né? Elas explodem antes. Então o diretor do concurso, Fernanda Laza, esposa do Junqueira, ela quis matar uns 10 caseiros, né? E pior que ela sabe quem que é quem, né? Ela não pode falar nada, mas ela que faz as fichas e ela sabe a numeração. Então assim, garrafas bombas não, ok? Agora vem aí, vamos dizer, as questões mais relevantes talvez para quem está mais acostumado a produzir cerveja, ok? Enquanto você tinha muitos desses erros básicos há 3 anos atrás, de pessoas começando as suas produções, etc., você ainda vê hoje, mas com bem menos frequência, você tem erros um pouco mais complexos, tem coisas um pouco mais difíceis de serem medidas. Os problemas de fermentação hoje são a maioria. Você tem menos problemas de ingredientes, menos problemas de contaminação, excesso de levedura e tal, mas você vai ter muito problema de fermentação, tá, hoje em dia. E em 2014 foi assim, direto, muito problema de fermentação. Principalmente de falta de controle de temperatura. Então a gente que comprou seu equipamento, fez a vaquinha lá com os amigos, não sei o que, não esqueceu, faltou dinheiro para comprar geladeira, né? Então vai produzir temperatura ambiente. Daí é aquela coisa, né? Foi lá na salinha e a temperatura faz assim durante o dia, assim durante a noite e começa a bagunçar a cerveja. Então começa a produzir, começa a esterificar demais, começa a produzir muito fenol, começa a ter problemas de vários tipos, produzir álcool superior, né? As cervejas mais encorpadas começar a produzir um álcool que não é legal. E a gente sente isso no primeiro gole. Então você põe na boca, você dá aquela no meio da testa, assim, você diz, gente, Imperial Stout, Beer, cervejas mais punk, assim, vão dar isso na cabeça e a gente pega ali na hora. Então, o controle é essencial. E daí é a velha solução, né? Cerveja, a geladeira com termostato. Não precisa ser geladeira nova também, né? Então, história. Até melhor que não seja. As antigas davam muito mais conta do recado que as novas dão. Nada de sair com ar-condicionado também, não funciona.
A questão é a temperatura no líquido, não é a temperatura em líquido. E aqui eu apontei porque a gente fala muito e coloquei entre aspas isso daí, porque é uma coisa que gira na boca dos juízes à torta e direito. Esse cara está querendo fazer a inovação sem fazer o básico. Tá? Então, pessoas que querem inserir frutas na cerveja antes de saber o que é o estilo básico. Tá? Vamos lá, o BJCP avalia a adequação do estilo, principalmente. Então, você faz uma boa vitivier, ela vai ter tanto chance quanto a melhor inovação de quem colocou madeira ou fruta ou qualquer coisa no estilo livre. Quando você coloca um outro elemento, o que conta muito é o equilíbrio com esse segundo elemento. Então você tem que ter entre fruta e estilo um bom balanço. Né? Então a fruta tem que aparecer e não sobrepor o estilo, nem o estilo sobrepor a fruta, por exemplo. Então, você vai ter esse balanço ideal. É isso que é muito avaliado nessas categorias. Padrão de processo é importante, até para vocês repetirem. Né? Eu já vi muita gente fazer ótima cerveja, não consegue repetir. Põe lá, ficou ótima, não, vamos fazer mais uma. Muda completamente. Essa é outra? Não, é aquela mesma. Existem diversas formas de você fugir do estilo proposto. E é exatamente essa questão final de onde é que eu estou mirando, onde é que eu estou acertando. Vou querer fazer minha Imperial Stout, eu quero que ela saia de uma Imperial Stout, qualquer um processo pode não chegar lá. É isso em última instância que a gente avalia. Aqui a gente está falando de 10% das cervejas do concurso. O resto todo são os 90%. 10% chegam aqui no tipo, errei um pouco no estilo, sabe? Tem um pouco mais aqui, um pouco mais ali, um pouco mais amargo do que devia ser, um pouco mais seco, um pouco mais astringente, o lúpulo deu uma astringência aqui que não está legal. Então, esse é o detalhe, que a gente entra no nível do detalhe. Isso é extremamente relevante, porque é aqui que o jogo acontece. E a gente está falando aqui de nota de 30 para cima. Tá? Pensa que 40 para cima são exemplares de classe mundial. Tá? A gente está falando de notas muito boas para cima. De 25 para cima já dá para encarar um pouco como dentro do estilo, pelo menos bem próximo. Né? É boa com alguns problemas de estilo ou alguns problemas de estilo numa cerveja legal, assim, sabe? Então você tem ali um meio termo. É a nota boa, né? Normalmente a metade boa. Até 30 é o bom, né? Acima de 30 até 40 é o muito bom. E o ótimo, excepcional, acima de 40. Então, para ganhar uma nota 40, meu amigo, é mais gordo. Para vocês terem uma ideia, teve uma cerveja que a gente julgou aqui antes dela ser mandada para o concurso nacional e ela estava sem carbonatação, ela estava flat quando chegou aqui. E a gente deu 39 para a cerveja, porque o único defeito dela era que ela estava flat. O Fernando Sardinha que mandou para o concurso nacional ficou em segundo lugar no estilo, na categoria, né? Ele era uma American Pale Ale, eu estava na categoria. Para você ter uma nota 30 a mais, são pequenos erros de estilo ou pequenos problemas, coisas mínimas. Inclusive, se tiver um off-flavor, normalmente ela fica para baixo de 30. Né? Então, aí são cervejas que já não tem feito, não tem off-flavor, só falta o ajuste. Por último, e o mais complexo de todos, a questão do equilíbrio. Que é uma questão que muitas vezes é subjetiva. Você gosta de uma Imperial IPA e para você isso é equilibrado. Né? E dentro do estilo tem a sua proposta. Mas a gente tem todo um guia que diz o que deve, pode, com o que deve, pode para cada estilo. O equilíbrio está ali dentro. Então, se você tem uma cerveja que vai estar mais ou menos de um parâmetro ou outro, dá uma tirada de dúvida no guia. Olha ali, ela cabe aqui dentro, ela está boa aqui dentro. No final das contas, se você tiver duas boas cervejas, duas dentro do estilo, vai vencer aquela que tiver ainda mais adequada, ou aquela que tiver um prazer sensorial ainda maior. E aqui é detalhe mesmo, porque a gente está falando das campeãs. Essas que vão ser decididas na mesa do boss, que as pessoas vão avaliar principalmente essa questão de equilíbrio e vão dizer, não, essa Imperial Stout não entra, essa We Have entra, ou vice-versa. Tá? Essa aqui, a madeira ficou muito em cima, superou o estilo básico. Bom, penalização por equilíbrio é questão de nota, mas aí é sutil mesmo. Tá? Então, se vocês têm um problema de equilíbrio, maravilha, vocês têm um ótimo problema. Tá? Vocês já estão entre finalistas de concurso, com certeza, e por aí vai. Chegar nesse nível já está muito bom. O problema é o resto. E vejam que eu não falei nada aqui que fosse extremamente complexo, mas é o mais frequente. Gente, é isso. Muito obrigado. Eu falei que eu ia deixar vocês entender logo. Dúvidas? Fiquem à vontade. Diga lá.
Na dúvida, só para complementar, para tentar dar uma ajuda, qualquer dúvida que você tiver no estilo da cerveja para você participar, para você não cair no erro de você mandar cerveja e falar, pô, você mandou pro estilo que não tem nada a ver, o guia que você falou que a gente tem que seguir é o BJCP. Concursos BJCP, e aí, BJCP. De repente, não, tenho certeza que mas no processo todo, de repente aconteceu uma falha mínima ali que você... Se pode ser caracterizada de outra forma, talvez seja o caso de colocar em outra categoria. Tá? O fato é, a gente vai se basear no BJCP para avaliar como vocês deveriam se basear no BJCP para produzir, né? Para um concurso, mais uma vez. Estamos falando de exemplares comerciais aqui. Então, assim, procura acertar no guia. Se o guia diz que pode, deve, tá mais assertivo numa coisa ou menos na outra, de repente um outro estilo ela pode ser melhor encaixada. Esse lance do aceitável ou não, que você tem que... Aí, cara, é experiência, entendeu? É ler e interpretar o guia, porque ele também não é fácil de interpretar. Então, grupos de estudo de estilos vale muito a pena. Soube que talvez tenha aí Vai rolar um curso de estilos, a gente tá... curso de estilos aqui. A gente tá com esse projeto e vai rolar esse ano. Cara, vale a pena fazer, vale a pena entender como é que são esses estilos e o que você vai querer escrever. Quando a gente está falando em termos de competição, tá? E provavelmente para você ter o estilo, o cara vai passar pelo BJCP, vai passar pelo BA, vai dizer, ó, esse diz isso, esse diz aquilo, e os parâmetros que você tem que ter. Tá? Mas o guia é a nossa bibliografia básica. É o que a gente se baseia para as provas, é o que a gente baseia no concurso. Não deu para ver as fotos aqui, mas toda a mesa do concurso tem um guia, de preferência um para cada juiz, para consultar qualquer coisa. Teve dúvida? Abre o guia na hora e consulta. Vamos beber então? I wish Mr. Williams would come remix a song. It's a rainy day and Monday and we've only just begun. You could add an old-fashioned love song to these blues we're putting down. You've already got permission, so why don't you come play along? Come on down, Mr. Williams, won't you please come on down? The remixing blues have come to town. Out in the country, Mr. Williams, you can groove. So remix till the family of man moves. Don't worry about the royalties, it's a non-commercial song. And we gonna sing it down, down all night long. Come on down, Mr. Williams, won't you please come on down? The remixing blues have come to town. Gather here. Hey dear Mr. Williams, it's not too late to take back your words and set the record straight. Set it straight. No need to frown with the comments back in town. No, no, try not to wait. Sharing is a hopeful fate. Yeah, it is. Come on down, Mr. Williams, won't you please come on down? The remixing blues have come to town. Yeah, they're here. I wish Mr. Williams would come remix a song. It's a rainy day Monday and we've only just begun. You can add an old-fashioned love song to these blues we're putting down. And you've already got permission, so why don't you come and play along? Come on down, Mr. Williams, won't you please come on